Pronto, está gravando. É a mamãe, chega. Então, Silvia. Alô, me ouve bem? Dá para ver se não perdemos nada. Tudo certo aí? Oi, tô ouvindo. Eu vou fechar meu microfone um tempo. Tá já, tá já. Aí, quando eu for falar, eu retorno, para não dar nenhum problema aí. Beleza, beleza. Então, eu estava pensando tudo isso, eu estava aqui relendo a parte do projeto que fala sobre partido. E... Olá. E aqui no... deixa eu abrir ele aqui, que eu estou com ele fechado, e vou compartilhar a tela, compartilho, daí fica... Compartilho com o projeto, daí fica melhor para a gente poder, já na gravação, aparecer, né? Eu marquei aqui ele. Compartilhar tela. Aqui. Pronto. Então, eu estava relendo a parte de... Vai lá, Cheiro, só um pouquinho, Silvia, só o... Cheiro, vai lá, Catatá. Catatá. Muito grato, Catatá. Isso, que bonito. Pronto. Tive um auxílio aqui especializado. Então, eu fiquei, na real, pensando no partido, na relação do pessoal com o partido. Eu fiz um resgate, né? Tempos atrás eu sentei para conversar com o Mário, que em São Paulo estava participando desse processo. Tem 2 áudios até de conversa do Gabriel com o Mário sobre a história e tal. E o Gabriel conta bem certinho como é que foi o processo de tentar rolar o curso de verão, quais as dificuldades que ele enfrentou ali, né, as indisponibilidades e tal. E eu, agora, nessa empreitada, acabei me identificando com algumas coisas aqui em Floripa, porque é bem evidente dentro do pessoal a luta de correntes, né? A briga de correntes. A gente teve plenária ontem do partido, de avaliação da campanha, e foi tensões, assim, quase desnecessárias, assim, divergências que não tão claras, ou que, enfim... E eu tentei propor o C, tentei apresentar lá o C de alguma maneira, mas a recepção que eu tive foi assim, é uma espécie de tentativa de hegemonizar o partido, de disputar o pensamento do partido e tal, mas que não se confessa, que não se diz como tal, né? Um ciclo de estudos que tenta englobar todo o partido, mas é parcial. Enfim, eu estou com essas inculcações, assim. E você, o que você tem pensado sobre isso? Então, teu questionamento tem a ver um pouco com uma decisão que eu, inclusive, muito semelhante àquilo que eu estou vivendo aqui, e, inclusive, esse tipo de questionamento também tem me levado a repensar, por exemplo, inclusive, eu vou propor, para a semana que vem, apresentar um relatório, na verdade, eu estou ensaiando esse processo de dar uma suspendida, ou pelo menos encerrar a nossa célula do SEI aqui em Cuiabá, porque essa relação do SEI com o partido, especificamente em Cuiabá, eu não cheguei de receber das pessoas o mesmo tipo de afirmação que você narra aí, assim, ninguém declarou nenhuma questão essencial contrária à existência do SEI, mas as pessoas acabaram fazer por inércia, assim. As pessoas ligadas ao pessoal aqui não tiveram interesse em participar da célula, de forma nenhuma. A gente tentou com a vinda do Gabriel, e aí, por uma questão de limite de tempo mesmo, eu tenho percebido que eu tenho que fazer essa opção. Ou tocar a célula aqui com o Joelton, fazer todas as coisas que são necessárias para que a célula rode aqui, ou continuar o processo de engajamento, porque a gente teve uma experiência bem bacana na eleição. Então, é uma decisão que a gente tem tomado nas últimas semanas, porque a gente percebeu que não está conseguindo fazer as duas coisas. Não está conseguindo fazer a nossa célula rodar, porque ela não recebeu a adesão que a gente esperava do partido, e para que ela receba a adesão de pessoas não ligadas ao pessoal, pessoas que estejam ligadas à academia, por exemplo, vai demandar um certo esforço para que a gente consiga fazer isso, e fazendo isso a gente vai ter que se afastar das tarefas do partido. Então, nós estamos numa encruzilhada.
porque nesse momento eu sou membro do diretório estadual, o Joel é meu suplente. Nós tivemos uma participação muito importante em costurar o diálogo dessas correntes aqui, que também nesse processo da eleição se enfrentaram, inclusive com uma debandada de uma candidatura a vereador da candidatura majoritária, que só não foi pior no processo interno, acabou contaminando a eleição majoritária. A gente teve publicação em site indicando esse processo, que era um processo muito interno e que acabou extrapolando a esfera do partido e virou uma questão eleitoral mesmo. A candidatura majoritária recebeu a acusação de estar sofrendo internamente, porque não tinha coerência com o programa do partido, enfim. E nós estávamos no meio disso tudo, costurando o processo de participação. E aí a gente ficou pensando como é que nós vamos tocar o SEI, nossa célula aqui, tendo todas essas tarefas. Porque a gente assumiu, por exemplo, como uma tarefa nossa agora, criar um terceiro núcleo que vai representar uma espécie de corrente dos independentes. Então, o que a gente está fazendo nesse momento? No dia 6 de novembro, a gente já está marcando um evento de filiação partidária para colocar essas pessoas que são simpatizantes dentro de um núcleo mais ou menos sobre a nossa influência, que não necessariamente vai passar por nenhuma corrente. Então, a gente está tentando escapar das correntes que influenciam bastante aqui, e a gente está tentando criar essa terceira força, que sem ela, nosso partido vai ruir aqui. Assim, a gente percebeu no processo da eleição que eles iam ter uma disputa de fratricida, assim, eles iam se degradar até morrer. E aí a gente interviu no momento que achou conveniente, conseguiu segurar esse sangramento, porque depois eu posso contar em detalhes, acho que no relatório eu vou conseguir falar melhor. A nossa intervenção foi essencial porque nós conseguimos dialogar com os dois lados. Então a gente viu e convenceu outras pessoas do partido que é essencial nesse momento para que ele cresça. Um partido que tem 25% dos votos na capital, a gente precisa de uma terceira força. E aí eu não estou conseguindo entender como é que nós vamos fazer isso junto com os seis, sabe? Acho que esse é o meu dilema nesse momento. Acho que achei interessante você ter proposto essa reunião, porque estou no meio dessa angústia. Entendi. Poxa, complicado, você está bem mais dentro da vida partidária, né? A minha experiência foi um pouco mais fora. Tentei participar da construção de uma candidatura a vereador, mas, enfim, vida voltando para a cidade e tal, acabei não podendo. Mas o que eu fiquei pensando, você falou, Silvia, por que você acha que, na tua avaliação, não tem interesse do partido pelo SEI? Como é que você percebeu essa falta de adesão, assim, o que pode ter motivado? Bom, então, eu vou fazer então um panorama um pouco desses dois lados. No primeiro lado, nós temos essa figura, que é a figura central, que era no passado ligada à unidade socialista, e que é uma figura que é o procurador Mauro, que tem muitos votos. Ele é uma pessoa com uma formação política bem elementar, mas é um cara que tem inclinações de esquerda, tem valores de esquerda, vamos dizer assim, não tem uma formação acadêmica, ele não tem um conceito, mas ele tem uma inclinação de esquerda, ele tem uma série de princípios que a gente comunga e tudo mais, e esse partido durante 10 anos e conseguiu se consolidar como uma liderança externa, as pessoas reconhecem nele essa grande figura que é o pessoal em Mato Grosso. O procurador Mauro, ele tem, como ele vem da periferia e como ele tem esse pé no judiciário, porque ele é procurador da Fazenda Nacional, então ele se coloca como uma grande liderança do ponto de vista político e técnico, enfim, mas dentro do partido ele tem uma posição muito coronelista ainda, assim. Não se sabe se é porque no passado ele sofreu muitos ataques de pessoas que tinham interesses escusos com o partido, de levar o partido para o lado A, para o lado B, e ele precisou se fechar demais para que ele pudesse manter a integridade do partido. Mas o fato é que ele se tornou uma liderança um pouco fechada num grupo de pessoas próximas à figura dele, os irmãos dele, a família dele, e mais um grupo de pessoas que estava ali, que estava rodeando ali aquele pessoal.
Então é mais ou menos esse o cenário. Ele já vem, então, várias candidaturas, e hoje ele se coloca como a grande liderança do partido. Do outro lado, nós temos o pessoal ligado à insurgência, a corrente da insurgência, com uma presença, a insurgência com uma presença muito forte aqui. Então, eles mandam representantes, acho que manda, inclusive, recurso financeiro, eu acho que manda. E próximo a esse grupo se formou aquilo que a gente chama de Núcleo Teresa de Benguela, que foi liderado por esse urgência e que cresceu demasiadamente graças à nossa contribuição, a minha do Joel, porque ele era um grupo extremamente pequeno, ligado à universidade, aos centros acadêmicos. Com a nossa entrada em 2015, a gente deu nesse núcleo, porque a gente conseguiu organizar um processo de crowdfunding, a gente conseguiu formar uma sede, a gente trouxe o Gabriel, a gente fez eventos, a gente fez muitas coisas que fomentou o nascimento mesmo do núcleo. Então ele existia, mas era uma coisa bem primária, assim, inclusive sem nenhuma representação dentro do diretório, totalmente escorraçado por conta dessa figura do Mauro. Eles eram adversários, né? O Mauro tinha uma verdadeira contrariedade com eles, que achava que eles não disputavam o processo eleitoral, eles só criticavam. Em toda eleição que tinha, ao invés de apoiar as candidaturas do PSOL, eles apoiavam a candidatura do PT. Então, eles brigavam de maneira bem intensa nesse processo. A gente conseguiu entrar e hoje estivemos dentro da campanha do procurador Mauro como conselheiros técnicos, montando plano de governo, orientando o debate, indo para a televisão para fazer assessoria dele, a gente ficou muito próximos dele nesse caminho da eleição, mas também financiamos, em parte, a campanha da candidata a vereadora do Teresa de Benguela. Então, a gente teve dos dois lados durante todo esse processo. Mas, em relação ao SEI, a gente propôs para o Teresa de Benguela, o grupo do Teresa de Benguela, a conhecer a célula. A gente trouxe o Gabriel para fazer a fala para eles, a gente tentou fazer essa aproximação com o SEI. Eu acredito, pode ser até teoria conspiratória minha, mas eu acredito que a insurgência, porque ela tem o poder de dar uma organizada no pensamento dessa galera muito jovem e tal, eu acredito que a insurgência pode ter influenciado na decisão de fazer com que eles não tivessem nenhum interesse em participar do SEI. Inicialmente, o Jota começou como um grupo de estudos do Zizek, por interesse de diversos indivíduos aqui na cidade que tinham interesse em estudar o Zizek, e a gente tentou fazer a passagem de um grupo de estudos do Zizek para o SEI, uma célula do SEI, e não conseguimos. Não conseguimos, assim, realmente não foi possível, principalmente por essa negativa desse pessoal mais acadêmico de estar com a gente na formação da célula. Eu entendo, então, que tem uma razão política partidária por trás dessa recusa, e como eu disse, para que a gente escape disso, a gente teria que formar a célula com outras pessoas, interesse mais acadêmico e tudo mais. Mas esse exercício seria um exercício muito forte. Você acha que foi porque o pessoal da insurgência achou que vocês eram da Unidade Socialista ou do Mauro e tal, e boicotaram o SEI porque acharam que o SEI era uma organização filiada ao outro lado, digamos assim? Então, eu acho que não, porque assim, a gente se aproximou do grupo da Unidade Socialista nas eleições esse ano. Então, em 2015, que foi quando houve essa tentativa de aproximação, nós estávamos bem próximos ao grupo do Teresa de Benguela, inclusive ajudando a financiar a sede, ajudando a organizar administrativamente a sede, e ajudando mesmo o pessoal a construir o núcleo. Então, eu noto que tinha alguma coisa a ver com o SEI, alguma recusa do SEI, mas que não era necessariamente vinda uma recusa das nossas trajetórias. É como se tivesse alguma coisa a ver mesmo com a insígnia do SEI. Não sei se aí no Rio ou em São Paulo, ou que tipo de história aconteceu em que eles tinham essa impressão e que acabou colando na gente essa recusa. Mas eu acredito que venha mais por conta de ser o SEI do que sermos nós ligados à insurgência, entendeu? Não sei se eu me fiz entender. Entendi. Mas o que você acha que aspecto, que qualidade do SEI você acha que gerou essa indisponibilidade? Eu não sei se... o Gabriel chegou de contar pra gente algumas histórias dessa tentativa de aproximação dele com o partido, muitas coisas que ele não conseguiu
fazer e como ele foi interpretado nesse processo, né? E aí eu imagino que possa ter essa origem. Eu não conheço bem a história das correntes, não sei qual que é a vinculação da insurgência, se ela é muito forte no Rio de Janeiro, começou no Rio, tem alguma coisa a ver com esse primeiro contato que o pessoal tentou com o partido. Eu sinceramente, acho que o Gabriel poderia tentar explicar isso melhor para nós. Mas eu não vejo como um problema com a gente. Acho que vejo mesmo como um problema com o SEI. Com o jeito que o SEI roda e quais são as questões que estão por trás do SEI na cabeça desses militantes ligados à insurgência. Entendeu? Pois é, a minha questão é justamente essa, e a minha impressão que acho que não é necessariamente uma corrente ou outra em disponibilidade. O que eu tenho conversado com as pessoas que eu tenho tentado falar sobre o SEI e tal, é que é justamente isso, de que é um círculo que pretende ser um círculo do partido, mas que já tem uma estrutura própria. É como se propusesse a ser externo, né, ao partido e viesse com a avaliação, o feedback mais extremo que eu recebi foi assim, é como se fosse tipo aquelas esquerdas intelectuais, né, que sabem fazer o certo, sabem criticar e tal, e aí vão pensar, porque supostamente os partidos não estão pensando, ou não estão pensando direito, né? Enfim, o projeto, acho que a maneira como você se propõe a ser um espaço que articula militância e pensamento, vem com essa carga já, né? De que as pessoas estão já estudando, estão pensando, né? Eu acho que é difícil fazer vingar isso que está ali, ó, que eu estou destacando aqui na tela, que é condicionar a capacidade de pensar, né, que é pensar no espaço coletivo, condiciona as possibilidades. Eu acho que isso é muito difícil de se fazer como dessa forma, assim, já tendo eleito os autores, principalmente, e, enfim, já vim com uma carga de posicionamento político, né? Eu acho que você já entra para tentar fazer aquela história lá de que é um partido forjado a frio e tentar construir algum tipo de união dentro do partido, eu acho que tem conteúdo demais, né? Não sei, nesse sentido. Eu acho que tem uma... A gente acaba mesmo reconhecendo, fica com essa impressão, eu mesmo, de que eu tenho minhas ideias já. Se for analisar pragmaticamente as tarefas da campanha eleitoral, eu escrevi uma nota para o pessoal aqui em Florianópolis sobre um vídeo nosso que negando que o Partido Verde tivesse membros no governo Temer, que não é verdade, né? Simplesmente é mentira, ou seja, mentiram durante a campanha eleitoral, ou pelo menos foram desonestos. E eu percebi, eu tenho posições contra, e muitas delas estão fundamentadas na minha leitura, principalmente do Zizek, né? Ou seja, o SEI nesse sentido, a gente estava conversando com o Gabriel, ele falou que não tem projeto, assim, mas acho que a gente tem um projeto. Eu acho importante admitir isso, e essa forma de círculo, de tentar ser um espaço de pensamento, eu acho que essa ojeriza, assim, essa indisponibilidade, ela tem uma sensatez, assim, acho que faz uma leitura tanto correta de nós mesmos que nós ainda não fizemos, quem sabe. Eu concordo. Eu acho que a gente teria que se enxergar de um modo diferente ou começar a fazer um espelho dessa visão que tem da gente para que a gente possa pensar mesmo essa questão da identidade, né? O que a gente pretende com esse círculo através desse olhar que esses indivíduos que estão externos a nós, como é que eles nos veem nesse espelho? Eu acho que talvez seja um exercício interessante, mas eu fico pensando, será que a gente estaria em condições de fazer isso? A gente está maduro o suficiente para fazer isso? Para fazer o quê, Silvia? Eu não entendi. Ver o que as pessoas estão pensando de nós? Então, fazer essa interpretação, fazer isso que você está propondo, assim, enxergar realmente a relação que as pessoas parecem fazer da gente mesmo. Não, vocês têm um projeto, sim. Então, a questão não é que vocês vão se oferecer como uma forma, mas vocês já colocam nessa forma
aquilo que vocês já entendem por partido, por militância, por estrutura. Então, não tem nada, parece que a gente diz que tem um monte de coisa aberta, que a gente vai debater aquilo que está aberto, mas na verdade a gente já vem com estruturas prontas. Acho que as pessoas enxergam um pouco isso. A gente quer dizer alguma coisa e não diz. Pois é, exatamente. Eu fiquei pensando no livro do Vladimir, lá, A Esquerda que não teme dizer seu nome, né? Parece que a gente tenta, a partir dessa ideia, da ideia comunista, né, que é extremamente aberta para pensar, que dá liberdade potente, a gente acaba não admitindo que a gente já tem construído uma posição, a gente tem um projeto, né, de partido. A gente tem, que é muito diferente, claro, mas a gente tem, só um pouquinho. Enfim, a minha proposta não seria tanto de a gente ver o que as pessoas acham, não acham de nós. Eu sou bem reticente com essa proposta, né? Eu acho que ela tem inúmeras falhas e, enfim, dificuldades, mas de tentar se propor, se apresentar ao partido como um projeto de formação, como algo que tem suas oposições, que se opõe a certos aspectos, a certos pensamentos, que vem disputar mesmo o partido nesse sentido, né? A partir de um lugar muito diferente, que não é um lugar de a gente está certo, vocês estão errados, porque a linha é essa, a linha é aquela, o proletariado é X, é Y. É uma proposta muito diferente, ela suporta um vazio, né, necessariamente, mas não sei, eu ando pensando que quem sabe seja honesto e proveitoso se apresentar dessa maneira. Eu também acho. Eu acho que resolve algumas questões do ponto de vista pragmático, fazer já essa passagem. Talvez para a gente realmente definir entre nós e dentro do nosso desejo o que realmente a gente quer como projeto, e para poder exteriorizar isso, acho que gostaria por isso eu tinha insistido naquela ideia do seminário interno. Meio que não rolou, o pessoal tá com uma agenda apertada e tal. O Gabriel tinha pensado propor mais coisas, né? Para isso eu achei que era uma coisa mais simples, ele tinha proposto um seminário mais completo. E eu ia com essa questão para o nosso seminário. Efetivamente, eu ia propor que a gente começasse a pensar exatamente isso que você está colocando. E eu acho que a gente só consegue fazer isso coletivamente, e eu acho que isso são os limites dessa forma de rede social, esse contato de internet e tal. Acho que a gente encontrou um limite para isso, e eu acho que talvez o seminário presencial de imersão, alguns dias e tal, a gente conseguiria tirar alguma coisa daí. Eu tenho pensado sinceramente em propor isso. Porque a partir de agora, acho que a minha questão com você vai ser fundamentalmente suspender o funcionamento da célula em Mato Grosso para que a gente consiga abrir o núcleo. E uma vez feito isso, eu pretendo retornar como ouvinte em alguma célula, ainda não sei exatamente qual. Me parece que o Joelton está com um projeto de pedir um licenciei, porque ele está muito com outras demandas, está muito pesada a carga dele de rotina de trabalho, de atividades. Então, tenho pensado em fazer isso, e agora acho que vou fazer essa proposta para o nosso seminário interno. O que você acha? Eu acho uma ótima, acho fundamental, realmente, a gente pensar isso. Eu vejo, na minha leitura, que a Célula São Paulo, claro, tem milhões de coisas acontecendo. Por exemplo, hoje teria reunião e não teve, porque foi cancelada, né? Eu acho que tem alguma coisa aí, e aí eu estou reolhando aqui o projeto, que é uma não colocação na vida partidária. A gente está pensando os problemas da tomada de poder, mas longe do partido, sabe? No seminário, realmente, acho que, para mim, a questão maior de tentar colocar vai ser essa, de que é necessário a gente se engajar, de alguma maneira, nessas coisas práticas mesmo, né? Bem, como é que a gente pensa a campanha, como é que a gente organiza X, Y, Z, mas, ao mesmo tempo, eu vejo isso, um certo tensionamento com a ideia do SEID, que é um espaço de pensamento, né? Um espaço para se pensar a forma organizativa, e não sei em que limite uma coisa entra em contradição com a outra, sabe? Me parece que não, me parece que existe uma ânsia, uma necessidade de pensar, mas de pensar engajado realmente, assim, em tarefas práticas, tá engajado no partido, em fazer ele acontecer, mover, né, o partido.
nesse sentido. É que as reuniões do SEI sejam guiadas por isso, o que eu, durante a campanha eleitoral, eu vi muito separado, assim, uma hora eu estava pensando no partido, estava pensando bem como é que eu penso a campanha, como é que eu penso o que está acontecendo, me posiciono e tal, e outra hora era ir na reunião do SEI, ler o Badiou e coisas do tipo. Claro, também faltou eu não trazer isso, eu trazer isso para a reunião dessa forma, assim, mas enfim, acho que tem um descompasso aí que a gente não consegue dar conta do projeto, né? Ao meu ver, a proposta está vinculada ao partido, a gente não está, né? A gente não está conseguindo efetivar o projeto, quem sabe seja pela própria forma do projeto, né? Então, eu percebo exatamente isso, que uma vez que eu me engajo firmemente nas atividades do partido, eu necessariamente me distancio tanto do processo de confecção da minha célula aqui, as questões envolvendo gravação, reunião, leitura, como o contrário também é verdadeiro. Na medida que eu estava muito afastada do partido, a gente se entusiasmou mais pela ideia de fazer acontecer a célula, a nossa célula aqui. Parece que alguma coisa está entrando em contradição com a outra e aquilo que vai contra o que está proposto mesmo no projeto. E eu achava que era uma questão minha, achava que era uma limitação minha, uma incapacidade de fazer com que aquilo que a gente estava estudando, propondo e discutindo nos nossos encontros fossem contaminar a militância, a minha militância, por exemplo. E eu observo que não, do ponto de vista pragmático, assim, eu não consegui levar nem fazer essa passagem, nem eu nem o Joel. Muita coisa, é claro, ajudou, por exemplo, entender essa questão dos lados, entender o que está envolvido nisso, por que determinada figura se comportava dessa maneira ou não. Acho que a gente conseguiu compreender melhor isso, graças ao que a gente tem discutido e aprendido com o grupo do SEI. Mas, com um ponto de vista concreto, sempre que eu me aproximo do partido, eu me afasto do SEI. E o contrário também é verdadeiro. Isso me incomodou. Pois é, acho que a gente está lidando com as contradições mesmo de tentar tornar indistinto pensamento e militância, né? São duas coisas que parece que são tempos diferentes, né? Mas eu ainda, pensando naquela minha proposta lá, de pensar uma corrente e se posicionar dessa maneira, eu penso que, bem, como que seria isso, né? Porque seria propor o estudo como um momento necessário de cada reunião de cela, organizativamente, né? A gente teria um momento de discussão, de leitura, de debate filosófico, de poder pensar, de se dar tempo para pensar, e outro momento de pensar as tarefas da tomada do poder, as tarefas do partido propriamente dito, digamos assim. Não sei nem se nessa expressão está o erro mesmo, mas realmente acho que é difícil pensar a conjunção dessas duas coisas de uma maneira que produtiva e que pareça para as pessoas, né, poder produzir alguma coisa. Porque eu vejo, por um lado, os acadêmicos querem discutir filosoficamente, pensar, né, ter tempo, é um prazer fazer isso, né? Eu mesmo tenho muito prazer em sentar nas reuniões da Célula São Paulo e a galera toda, né, pensando junto e trazendo referências, autores, então é muito gostoso isso. E ao mesmo tempo sinto uma certa indisponibilidade de, bem, vamos se posicionar sobre tal aspecto X do partido, vai fazer tal coisa, assim, parece que é uma tarefa que não cabe ao pensamento, parece que é uma disponibilidade sabe, parece que nunca se pensou o suficiente. Então, é muito difícil pensar isso de maneira levar a cabo o projeto do SEI, esse princípio de tornar indistinto pensamento e militância, é muito difícil, porque a gente encontra um elemento que forja o SEI, eu acho que é forte do SEI, que é a parte acadêmica, que de alguma maneira é totalmente estranha os militantes propriamente ditos, assim, os militantes, pelo menos aqui, que são, né, a maldita expressão de luta, olham para nós e veem um grupo de estudos, né? Pelo menos do que eu disse, vê um grupo de estudos e acho que não estão tão errados assim.
em ver isso. Parece que a necessidade de pensar é uma omissão. Eu sinto que tem muito, essa leitura é bem forte, assim, são a galera que quer ficar pensando, né, são os acadêmicos. E sinto um pouco isso na célula São Paulo, assim, a gente fica discutindo o SEI em si e o que acontece na vida partidária, as dificuldades de se pensar o partido não influenciam o SEI, entendeu? Parece que o SEI fica muito fechado em si mesmo, a célula fechada em si mesmo, a gente não busca os problemas da vida partidária, da vida das tarefas de tomada do poder, como questões que norteiam, né, o SEI. Então, não sei, parece interessante a criação, se pensar enquanto corrente, enquanto partido mesmo. Eu concordo plenamente. Eu sinto essa mesma aflição, vamos dizer assim. Inclusive, a tentativa de montar o núcleo que a gente está propondo agora, a gente está querendo construir um núcleo de elaboração de políticas públicas, porque a gente percebeu que na elaboração, na feitura, no próprio fazer da campanha, a gente sentiu a limitação de ter construído um passado um passado de informação sobre o que se deseja, o que a população deseja do nosso partido do ponto de vista das políticas públicas, quais são as melhores políticas para a condição econômica, política nacional, o que a gente quer levar para que a população retorne para a gente com esse voto, né, eleja nossos candidatos e tudo mais. Como é que a gente vai pensar isso? A gente percebeu que estava muito centrado no conhecimento técnico do grupo de indivíduos, assim, mais ou menos como funciona no partido tradicional. Então, a gente está tentando fazer agora o núcleo justamente para fazer com que isso seja possível. Como é que casa isso com uma célula do SEI? Como é que casa isso com um estudo sistemático de determinado autor, que muitas vezes pouco ou quase nada contribui especificamente para os problemas que vão aparecendo nessa vida mais pragmática, nessa prática política diária, assim, dentro do partido. Eu realmente acho que a gente tem que começar a pensar na questão da questão da corrente. Agora, também concordo com você que não para fazer um tipo de disputa do partido como as correntes fazem hoje. Não acho que a gente tenha chegado até aqui para fazer simplesmente essa tarefa de se tornar só mais uma corrente semelhante às outras que disputam o partido como eles disputam, de maneira como é que eles se organizam para fazer isso. Acho que a gente pode avançar mais do que as correntes avançaram até então. O que você acha? Pois é, eu acho que exatamente essa na questão, se for pensar nessa ideia de corrente, é que ainda acho que tem alguns equívocos na ideia de corrente, porque não acho que o projeto do SEI exclua totalmente a possibilidade de se pensar essas tarefas, né? Eu acho que o engajamento de cada um tem essa dimensão, e aí se várias pessoas na célula não estão engajadas no partido, não vão querer ficar discutindo coisas do partido, né? Chega lá, por exemplo, quero discutir ponto de pauta, programa eleitoral tal sobre assunto de saneamento básico, por exemplo, tem uma questão que é levar isso como pauta do SEI. Você tem a maior parte das pessoas que não estão engajadas no partido, não vão querer, mas isso não impossibilita, né, que isso seja algo do SEI propriamente, não se coloque. Mas é fato de que estruturalmente nada no projeto constrange, lança, coloca que seja necessário esse tipo de debate, de engajamento na vida partidária. Apesar de ter partes, né, como essa que eu estou destacando aqui, que eu acho que leva a entender, né, essa frase, principalmente, portanto, de extrema importância didática, pois trata-se de algo que é preciso aprender, que sejamos capazes de manejar os efeitos produzidos por um lugar de estudo marcado pelo desejo, irredutivelmente presente em todo partido político, e tomar o poder, tomar partido é a condição necessária para a exposição do círculo ao nó entre pensamento e militância, laço que funda e justifica a sua existência. Então parece que tem no seio, no projeto mesmo,
uma necessidade para que ele se efetive, né, para que se exponha, né, exposição do círculo, que tem essas tarefas. Então, não sei se é mais uma dificuldade de conjuntura do próprio SEI do que o SEI e o projeto do SEI tem essa limitação. Entende? Eu acho que é uma questão até de disputa interna do SEI, de tentar pôr isso na reformulação do projeto, né? Claro, acho que tiveram partes que abriram espaço para a gente colocar isso, né? É necessária a relação com o partido? Era uma das perguntas lá, né? Que com certeza, no seminário, né, no colóquio, enfim, que vai ter, isso vai ser colocado de maneira muito melhor. Mas tem um refinamento, digamos, pelo menos a ser posto no projeto, né? Uma questão que a prática do SEI pôs essa questão para a gente. Aí você estamos aqui, né, pensando isso porque o SEI levou a gente a pôr isso em questão, que é a vida prática partidária faz parte de fazer parte, né, do SEI, não apenas ir na reunião, na célula, né, muda a exigência também, né, a gente tem outro modo de funcionamento, que a gente pode levar também para o pensamento da corrente, né, se for fazer uma corrente diferente de como são as correntes, acho que sem nenhuma dúvida a gente se espelharia no SEI, né, tentaria fazer uma corrente SEI nesse sentido, em que as pessoas têm tempo, que se faz tempo para o pensamento, que a exigência de participação não é uma adesão total, ideológica, como a parte das correntes são, né, um projeto X específico, mas que você está lá para militar e pensar. Com certeza a gente teria que pensar nessa conjunção, mas estou desconfortável ainda, estou muito em dúvida se é uma questão, uma limitação do SEI isso, né, uma limitação de conjuntura do SEI. Também acho que pode ser, será que talvez as duas coisas, assim? Talvez a gente precise repensar essa forma de inserção no partido, como é que essa relação de saber e poder, que a gente afirma ser uma tensão, e se realmente está produzindo essas consequências para o nosso funcionamento, que fala aqui abaixo, ou se é realmente uma questão conjuntural, né? Só esse momento específico que nós estamos passando dentro desse formato é que está nos empurrando para esse isolamento, ou escolha de uma opção ou a escolha da outra, ou sei o partido ou sei. Pois é, fico pensando na ideologia do nosso tempo, né? De não que o engajamento é um engajamento sempre, parece ser, pelo menos nos partidos, nas correntes, de uma identidade, de um espaço que é equivocado, o pessoal né, acho que tem sempre, eu mesmo tive por muito tempo essa impressão, em parte tem, né, o pessoal é um equívoco estar ali no PSOL, porque não tem nenhuma possibilidade de dialogar certas coisas, por exemplo, se o cara é zizequiano, assim, radical e ortodoxo, digamos assim, não tem como, claro, a possibilidade de ser zizequiano, mas enfim, sobre o identitarismo da esquerda, sobre o certo protagonismo da classe trabalhadora que é um identitarismo também, que é ideológico, enfim, é muito difícil, né? Enfim, qual seria essa faceta identitária, ou se é preciso ter um certo conjunto de características identitárias que vai formar essa nossa suposta corrente, sem recair na contradição, né? Nessa contradição com esses elementos do estudo realmente que apontam para esse discurso das identidades pós-modernas que estão presentes nessa construção das correntes, ou mesmo a identidade da classe trabalhadora, que o Zizek também questiona, né? Enfim, como é que a gente conseguiria escapar disso? Qual seria? Ou a gente precisaria fazer uma corrente utopicamente destituída desses elementos identitários? É muito difícil a gente conseguir fazer isso. Eu acho que nem o SEI consegue fazer. Eu acho que o SEI, a estrutura do SEI consegue pôr isso em questão, né? Isso é material de trabalho. Eu acho que, na melhor das hipóteses, eu acho que o melhor caminho possível é construir um espaço em que pôr isso em questão é material de trabalho mesmo da corrente, né? O que eu acho que uma corrente permite mais que o SEI, realmente ao mesmo tempo que põe isso em questão, se arrisca e vai fazer as coisas
claro, meio contra o Zizek, mas que precisam ser feitas, no sentido de que tá aí, a eleição tá aí, aberta para algum candidato se colocar. É democracia burguesa? É totalmente limitado? É, mas tem aí uma possibilidade, né? E é preciso que seja feito algo nesse momento, né? E conseguir escapar dessa máxima urgentista, assim, do super-eu desse momento. Tem que fazer uma coisa, vai fazer uma coisa. Poder conjugar esses dois movimentos. Mas realmente no SEI não... a gente tem um espaço para pensar em identitarismo, o próprio identitarismo da classe trabalhadora tem isso, mas ele vem às custas, acho, de não se engajar, né, não se arriscar a estar lá junto com as pessoas, pensando, ou mesmo disputando aquele espaço. É, uma questão. Como é que a gente conseguiria? A gente consegue fazer essa. A gente precisaria de um elemento formal que nos definisse, né? Acho que como corrente, um elemento formal que mantivesse a nossa coerência teórica de sempre estar colocando isso em questão. Esses elementos identitários e tal, né? Alguma coisa que nos desse uma base comum, mas que ao mesmo tempo nos permitisse esse constante exame, né, desses elementos identitários que as correntes necessariamente trazem, enfim, essa abertura. Pois é. Outra questão problemática para a corrente seria como é que a gente ia se organizar do ponto de vista nacional, né? Como assim? Como é que seria essa estratégia? A gente ia se organizar como, assim? A gente não seria, concordo com você, não é o SEI que se torna uma corrente. Nós vamos criar uma corrente com elementos, com indivíduos interessados nesse projeto que estão hoje dentro da estrutura do SEI. Imagino que foi isso que você tentou, que foi isso que você disse. Será que eu entendi? Não, eu mais por aí do que o SEI se tornar uma corrente, né? Cara, não, acho que o SEI não tem essa proposta. A proposta do SEI é essa e não alcançou seus limites ainda para mudar tanto assim, mas eu acho que internamente eu sei, também acho que criar uma corrente agora me parece interessante e necessário, sinto essa necessidade mesmo, mas acho que valeria, eu acho que eu preciso, pelo menos pessoalmente, conversar mais com o pessoal para ver, porque acho que teria que pôr em questão, né? Quem sabe a própria criação de uma corrente auxilia a pôr em questão o SEI, mas cabe mais, acho que mais debate antes disso. Quem sabe a gente consiga lançar o SEI para um movimento mais explicitamente de tomar partido das tarefas cotidianas do partido, né? Pode ser interessante, não sei bem para que caminho ir ainda não. Estou mais para criar uma corrente, sim. Estou mais para pensar isso, para me pôr dentro do partido e ser honesto. Olha aqui, meu nome é Léo Jorge, eu sou psicanalista, sou zizequiano, penso XYZ, tô com essa galera que também pensa assim e tal, e a gente quer ser uma corrente de um jeito diferente, a gente quer disputar a hegemonia do partido, mas sem hegemonizar uma posição, uma proposta, né, fechada, explícita. A gente quer hegemonizar um espaço de pensamento, digamos, quer hegemonizar a existência, né, do pensamento dentro do partido. É isso que a gente quer. Eu acho que seria bem interessante isso. Concordo mesmo. Acho que talvez seja por aí mesmo o caminho. Agora, como você está tendo essa possibilidade de dialogar de forma mais próxima com os companheiros, você tem sentido. Como é que está essa ideia? É a primeira vez que você está propondo isso mais fortemente? Como é que está essa ideia? Ah, não, nunca tinha proposto isso, não, de nenhuma maneira, assim. Eu participava da LSR, antes de entrar no SEI, né, saí da LSR, e nunca trouxe nada assim desse modo de funcionamento, e sempre encarei o SEI como um espaço, bem, agora a gente precisa pensar, realmente, não... Tudo que a gente conversou, acho que na Célula São Paulo, quando eu estava morando lá, eram coisas desse tipo, como o partido é difícil, como o partido não é disposto, não é interessado no SEI, né? E era até um monte de discordância, principalmente entre o Mário e o Dani, o Daniel Alves, que o Mário
a gente tem que buscar o partido, né? A gente tem que mostrar e tal. E o Daniel Alves sempre ficava muito desmotivado mesmo pela falta de interesse por essa indisponibilidade assim do partido em relação ao SEI, que a gente achava, né, pô, uma ideia genial e tal, a gente quer construir, quer estar junto e tal, e a gente encontra um ambiente onde as pessoas dizem, não, mas calma aí, acho que não dá e tal, né, que foi toda a dificuldade que o Gabriel encontrou lá, e que culminou na Lauro Campos pedindo pra gente tirar o emblema da Lauro Campos do site, né. Eu não sei mesmo. Acho que o pessoal teria ótimas elaborações para fazer sobre, enfim, acho que o Rodrigo, o Mário, o Dani, mesmo todo mundo lá. Acho que eu vou levar isso para a célula como pauta na próxima reunião da célula, necessariamente vou levar. Mas estou bem interessado nessa questão dessa corrente, Silvia, estou bem interessado mesmo. Bom, eu sigo à disposição, assim, eu vou fazer esse meu retiro sabático aí da célula nos próximos dias, acho que eu vou apresentar o relatório, e estou com essa tarefa do núcleo, que assim, já é muito difícil conseguir tempo para tocar isso, e a importância que a gente percebeu dessa tarefa, de executar bem essa tarefa, foi gigantesca nesse processo de eleição. O duro de estar numa cidade como Cuiabá, que tem uma esquerda pequena, a pouca esquerda que a gente tem aqui, ela ainda é extremamente articulada pelo PT, né, por partidos da esquerda mais tradicionais, o pessoal tendo essa cara meio própria aqui, tudo isso que está acontecendo, que demarca a nossa particularidade em relação aos demais, tem nos colocado assim numa situação bem limite mesmo. Acho que a gente precisa fazer essa passagem para que a gente possa militar melhor mesmo, tanto no SEI quanto dentro do partido. Do ponto de vista do tempo, pragmaticamente falando, está muito difícil, porque tem muita coisa para ser feita, poucas pessoas com capacidade de fazer, e as pessoas que têm para fazer, que podem ajudar, elas têm esse certo receio, né, de se colocarem, de atuarem junto com a gente, seja por conta do SEI, seja pelo fato da gente não pertencer a nenhuma corrente. Então, tudo isso contribui para que tenha essa certa desconfiança em relação a nós. Mas, então, é muita coisa acontecendo agora no final da eleição. A gente percebeu erros crassos no final da eleição majoritária. A gente estava certa a nossa vaga no segundo turno e a gente perdeu uma quantidade exorbitante de votos na reta final. Alguns por falha mesmo da nossa estratégia, outros porque realmente o nosso partido tinha batido no teto de votos que ele conseguiria com a estrutura mínima e com a quantidade de dedicação que a gente conseguiu dar, e aí dá um certo sofrimento você ver, sabe, do ponto de vista do resultado eleitoral, que se a gente tivesse engajado mais, se a gente tivesse ajudado mais, a gente poderia ter tido resultados melhores, porque quando a gente conseguiu intervir, a gente colaborou bastante. Então, eu meio que fico ressentida que eu poderia ter me engajado melhor se tivesse me preparado, me planejado mais. E, ao mesmo tempo, algumas coisas aconteceram em relação à nossa célula aqui. Então, assim, tá fazendo diferença, sabe? Tá fazendo diferença a nossa militância no partido. Isso é uma coisa boa, mas, ao mesmo tempo, requer muita responsabilidade, né? Deixa esse rastro de responsabilidade para nós, assim. Entendo. Então, eu precisava mesmo sentar com vocês e tomar essa decisão, porque meio que tá afunilando um processo de que eu talvez daqui a um tempo tenha que escolher entre o SEI e o partido. Sabe, isso que eu mais me confessando aqui para você, mas isso mesmo. Vai chegar um momento que talvez eu tenha que fazer essa opção. Tá? Então, entre a cruz e a espada aqui. Né? Entendo. Duas decisões que eu não queria tomar. Mas eu vejo que claro que isso não vai interferir em nada no processo de discussão, elaboração, como é que as pessoas vão pensar a questão da corrente, né? Como é que as pessoas vão conceber, uma maturação dessa ideia também que vai demandar um certo tempo, que não necessariamente é o meu tempo, mas é o tempo do coletivo. Mas eu tenho percebido isso, que acho que a coisa está afunilando, de maneira que, para eu aprimorar a minha militância no partido, eu vou precisar abandonar, de certa forma, o projeto do SEI. E isso está me... Não acho que dá para terminar a célula aí em Cuiabá e se manter vinculado a alguma outra célula, acompanhando a distância, assim, exige muito menos tempo, né? Só o tempo de ouvir uma reunião, fazer uma nota,
porque eu penso que sentiria falta, né, desse espaço também de pensamento, né? Com certeza, porque assim, principalmente porque isso contribui para eu pensar as coisas que acontecem dentro do diretório do partido, por exemplo. Muita coisa do que foi discutido, do que eu vi nas gravações e tudo mais, tem contribuído para a construção interna, a minha elaboração, eu pensar melhor as coisas que estão acontecendo e levar isso de volta. Então, eu acho que ficando nessa fase intermediária como ouvinte de uma célula e participando remotamente, assim, à distância, eu possa conseguir. Eu não queria ter que fazer isso, sabe, de escolher. Eu realmente não queria, porque eu acho que Acho que o SEI vai ter perda. precisar, né? Esse comprometimento mínimo do SEI, acho que ajuda a não precisar fazer essa escolha. Vou tentar, acho que vou fazer essa proposta para o pessoal essa semana, assim que eu terminar meu relatório. Mas eu gostei muito de conversar com você, eu acho curiosa as suas indagações, que em certo sentido também são as minhas. E parece que alguma coisa clama quando há esse engajamento mais pragmático com o partido. Não sei se você teve essa mesma impressão. Parece que alguma coisa chama que seja diferente, nos clama fazer alguma coisa que seja diferente do que a gente tem tentado até agora. Pois é, não, claro. Acho que é exatamente isso. Alguma coisa pede que a gente faça, né? Eu sempre fico pensando no Didier, né? Se não é hora de fazer tanto, mas acho que alguma coisa clama por ser pelo engajamento mesmo, né? Acho que nesse sentido, engajamento para além do funcionamento, do pensamento, da organização das tarefas, assim, são as tarefas de tomar o poder, e eu acho que as tarefas do SEI não tão necessariamente são as que põem em questão mesmo, né? Isso. Eu acho que fica parecendo que a gente está realmente sendo um grupo de estudos, e isso é triste, né? Mas, mas realmente, acho que a gente está precisando fazer mais. Fazer outra coisa, mais não, né? Fazer diferente, fazer, sei lá. É isso mesmo. É fazer, nem necessariamente fazer mais, mas fazer diferente, né? Eu acho que é isso. Mas me mantém. Tô interessado aí como é que vai ser essa formação dessa corrente aí que você está pensando em fazer, com os independentes e tal. Queria acompanhar esse processo aí para poder pensar também como fazer aqui e tal, e de que maneira poder fazer isso próximo do projeto do SEI. Me mantém antenado aí, se puderes. Então, o que aconteceu? A gente percebeu que durante o processo da eleição teve algumas pessoas ligadas aos serviços públicos, pessoas ligadas aos movimentos sociais, mas que não têm vinculação com partidos de esquerda, mas que tenham certa proximidade com temas, por exemplo, a galera ligada à saúde, servidores públicos ligados às questões de meio ambiente, que aqui em Mato Grosso é muito forte, aproximando do partido, e elas ficaram deslocadas na disputa entre os dois grupos. Elas ficaram sem ter um lugar para ser dentro do partido. E aí eu rapidamente tive a ideia de propor alguma coisa em que pudesse reunir essas pessoas. Então, eu estou nesse momento agora. Estou trazendo esses indivíduos novos que estão sondando o partido como um espaço de militância para a vida deles e tudo mais, e estou tentando que elas vejam nesse novo núcleo de base que eu estou tentando formar como um espaço importante. Então, a gente tem membros ligados a nenhuma corrente, porque aqui, localmente, as correntes não têm muita interferência, a não ser esse grupo mesmo, esses grupos que já estão estabelecidos, mas eu acho que a gente conseguiria muita coisa nesse exercício de aproximar dos servidores públicos, de uma militância mais profissional, menos jovem acadêmica, sabe? Muita coisa boa veio desse contato na eleição. E eu não queria deixar isso perder. Então, aí, a partir daí, rapidamente, eu tive essa ideia de propor um núcleo, foi muito bem aceito, e agora estou no processo de construção. Eu não quero deixar morrer, né? A eleição vai esfriar, as pessoas vão se distanciar, e eu não quero deixar isso morrer. Então, eu estou meio que numa urgência até o final do ano para fazer isso rodar. Parece que vai acontecer, as pessoas estão animadas e tal, têm me procurado, acho que vai acontecer sim. E aí eu vou te mantendo informado, acho que vai ser legal a gente fazer essa troca, porque vou relatando como é que está acontecendo a coisa toda aqui. Legal, Silvia. Que bom, Joé, quero saber mesmo.
de todo um E você também me passa das suas atividades aí. Você me disse que a sua companheira estava ligada a um grupo. Eu achei interessante o nome, não conhecia. Assim, Acho que é Brigadas obrigado. Populares, você falou. É uma organização grande até, tá apoiando o Freixo no Rio. É bem interessante. Tem aqui em Santa Catarina, no Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, acho eu, e mais algum outro estado. Mas é interessante, vale a pena olhar, assim. Mas eu tô nesse momento eu tô pensando, na verdade, nos últimos meses eu tava pensando só em passar na prova da residência, né? Mas tô pensando como me engajar no partido, assim, um amigo meu se elegeu vereador aqui, pensando se eu posso construir junto esse mandato, assim. Legal. Bem legal, o cara da agroecologia, é bem legal. Tem um amigo meu, na verdade, que é mais amigo meu, que é do mandato e tal. Enfim, mas estou nessa. E o SEI está totalmente estacionado, assim, nenhuma possibilidade, tô vendo, de fazer um novo projeto, de aparecer aqui, galera interessada. Eu falo assim, mas tem pouca entrada nos lugares, no próprio partido, então não vejo muita possibilidade da criação da célula aqui em Santa Catarina tão cedo, assim. É ruim isso, né? Mas, enfim. Porque nós somos poucos, né? E muitas coisas para serem feitas, né? E as nossas agruras ainda de tentar conciliar isso com a vida doméstica, então é bem. Nossa, nem me Mas fala. vamos seguindo. Vamos seguindo. Então tá, Silvia. Pô, valeuzão pela conversa. Obrigadão. E obrigada a você também. Me aliviou muito esse meu sentimento de angústia em relação a esse tema, porque me parecia uma questão só minha, mas que bom poder partilhar isso. Não é só sua, não. Valeu, então. Boa Tá, noite. ok, um abraço, até mais. Beijo nas crianças aí. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.